Estamos de volta com Viva Piauí, passado, presente e porvir. Neste bloco, nós vamos viajar até o passado, mais precisamente no ano de 1822, na cidade de Parnaíba. A repórter Neyara Pinheiro esteve lá para recontar os fatos decisivos que marcaram a independência do Piauí de Portugal. Você vai fazer essa viagem conosco, Neyara? É isso, vou levar vocês, viu, Joelson, até Parnaíba. Olha, nós fomos à casa de Simplício Dias, fomos à Igreja da Graça e conversamos com historiadores para conhecer os bastidores daquele dia histórico que culminaram na adesão do Piauí à independência do Brasil. Nossa equipe fez um trabalho de pesquisa para trazer aos telespectadores os fatos curiosos que nós vamos mostrar a partir de agora. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence-te à nossa vida, nosso sonho, nosso amor, nossas lutas, nossa história, história que contribui para a construção da identidade de um povo. Parnaíba, 19 de outubro de 1822, um sábado que ficou marcado na história do Brasil e do Piauí. Fato que poucos livros de história contam em destaque. Você sabia que fomos o primeiro lugar do norte do Brasil? E vale lembrar que nessa época o país era dividido em duas regiões, norte e sul, a declarar oficialmente a independência da província do Piauí de Portugal? Uma história que a TV Cidade Verde contou de forma ousada e pioneira em 2008. Com a produção de um documentário que retratou em detalhes fatos decisivos para a independência do Brasil e que continua sendo uma fonte importante de pesquisa e de divulgação da nossa história. Nesta reportagem, vamos usar algumas cenas dessa produção para nos ajudar a entender melhor o nosso passado. Em 1937, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa que determinou que o dia 19 de outubro passasse a ser o Dia do Piauí. Viajamos até Parnaíba para entender melhor o que aconteceu nesta data. O historiador Elcio Carvalho, que vive na cidade e atua há 26 anos como professor, explica que para falar do dia 19 de outubro é preciso contextualizar um pouco mais sobre o que acontecia naquela época. A família real, quando vem para o Brasil, acelera esse processo de independência porque os brasileiros se sentem independentes. Agora, o Brasil é a sede do reino. E Dom João, aqui no Brasil, ele promove alguns atos administrativos que potencializam isso. Tipo, o Brasil é elevado à categoria de reino, deixa de ser colônia. Quando Dom João volta para Portugal, porque os portugueses, as cortes portuguesas, os liberais portugueses desejam, ele deixa o filho aqui. E o filho é apoiado pelos aristocratas brasileiros, né? Aquela onda liberal, apesar de serem conservadores, mas naquele momento eles estão investidos num pensamento ilustrado, e aí eles apoiam Dom Pedro para que Dom Pedro proclame a independência. Porque era uma situação cômoda, ele era o filho do rei. Então, o filho do rei proclamando a independência, não ia acontecer muita coisa, apesar da intransigência das cortes portuguesas, que era o poder legislativo. Então começa todo aquele processo e Dom Pedro, no sul, recebe o apoio de São Paulo, de Minas, do próprio Rio de Janeiro, mas aqui no norte ainda temos uma força que vem de Portugal. E Parnaíba, né, é a vila, é o local que é pioneiro nesse processo. Por quê? Porque aqui existiam liberais. E os principais eram Leonardo Castelo Branco, poeta e grande articulador nesse processo de independência. João Cândido de Deus e Silva, juiz de fora de Parnaíba e de Campo Maior. Um líder importante em momentos estratégicos, um homem da lei que garantia a credibilidade do movimento. E Simplício Dias da Silva, piauiense, filho do português Domingos Dias da Silva, rico empresário, maçom, comandante das forças militares e um dos principais líderes e financiadores do movimento pela independência do Piauí.
Esta tela do artista plástico Ricardo Javinier, que está exposta no casarão que foi de Simplício Dias, retrata o dia 19 de outubro. Aqui representa o ano de 1822, a tela 19 de outubro. E aqui nós temos o espaço onde aconteceu, né, o evento, né, que culmina com a nossa independência, né, que representa o dia da independência do Piauí, o dia da independência das províncias do norte. Então vejamos, ali à frente nós temos o prédio da Câmara do Senado, onde aconteceu a reunião, onde Simplício Dias, o João Cândido, Leonardo e os outros membros da Câmara decidiram, em maioria, pela nossa independência, pela nossa adesão ao movimento encabeçado por Dom Pedro I. Já sabemos todos o que aconteceu às margens do Ipiranga, onde Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. O Piauí não pode ficar alheio aos acontecimentos. O Brasil é um país imenso, do qual temos orgulho de fazer parte, e não será justamente a nossa Vila da Parnaíba, progressista e trabalhadora, com seus habitantes sedentos de liberdade, que ficará à margem do processo da independência. Então eles atravessam todo esse espaço, a gente observa aqui uma movimentação já populares, né? Atravessam aqui a Lagoa da Onça, né? Onde hoje se encontra a Praça da Graça. Ali existe uma lagoa, a famosa Lagoa da Onça, e eles se dirigem até a igreja, né? Vejam que eles saem de um símbolo de poder, que é a Câmara do Senado, atravessam todo o espaço e chegam a outro símbolo de poder, que é a matriz de Nossa Senhora da Divina Graça, onde lá, né, eles fazem a apresentação oficial, a declaração do que houve, que estava acontecendo. O povo, enfim, participa desse momento, né, é comunicado, e eles vão fazer um evento, um momento religioso, onde eles fazem uma louvação, né, o famoso Tidel, em agradecimento. Bem perto da Catedral de Nossa Senhora da Graça fica o Casarão de Simplício Dias, construído entre 1750 a 1760 pelo pai de Simplício, Domingos Dias da Silva. Era também um rico empresário, dono de charqueadas. O sobrado era o principal símbolo de poder político e econômico da época. O Simplício Dias, o fundador da casa, o pai dele, Domingos Dias da Silva, era um proprietário de escravos. Então, na construção desta casa, né, nós temos a presença deles. Então, mãos escravas, aqui tem muito sangue, tem muito suor, tem muita lágrima nessa construção. De acordo com os historiadores, Simplício Dias da Silva chegou a ter 1.800 escravos e selecionou alguns para estudar música e formar uma banda. Para José Wilson, que é ator e há 10 anos interpreta o rico e influente piauiense do século XIX, a cada pesquisa realizada para construir o personagem, ele só encontra mais motivos para admirar Simplício Dias. Meus compatriotas, hoje aqui reunidos, quero dizer a vocês todos que vamos aderir a Dom Pedro I, gritando a nossa independência de Parnaíba, Piauí, Brasil. E viva o Piauí! Viva o Brasil! Para mim, é uma fonte de pesquisa onde cada vez que eu leio, eu descubro coisas que eu vou esquecendo as lendas, né? Porque a sensibilidade que eu vejo que o artista tem, eu vejo nesse homem. Para mim, vai ser sempre uma fonte de pesquisa, porque cada dia que eu procuro descobrir, eu tenho que descobrir mais, porque nunca finaliza. Simplício Dias foi casado, teve 4 filhos e a família Dias da Silva foi uma das principais benfeitoras da Catedral de Nossa Senhora da Graça.
Aqui na Capela do Santíssimo, um espaço de destaque e importante dentro da catedral, está enterrada parte da família Dias da Silva. Este é o túmulo de Domingos Dias da Silva, que morreu em 1793. Logo ao lado está o filho dele, Raimundo, que morreu em 1812, aos 30 anos. E este é o túmulo de Simplício Dias da Silva. Ele morreu aos 56 anos no dia 17 de setembro de 1829, quase 7 anos após a independência do Piauí. Na mesma igreja encontramos também o túmulo de Helena Amália de Seixas e Silva, filha de Simplício Dias e de Maria Isabel Tomásia de Seixas e Silva, e de outra filha do casal, Carolina Tomásia Dias de Seixas e Miranda. Na lápide diz que ela foi vítima da crueldade de um execrando monstro. A filha de Simplício Dias foi assassinada em 1850. Historiadores contam que o assassino foi um escravo. Em 1817, Simplício Dias implanta a alfândega de Parnaíba, na região do Porto das Barcas, para ter o controle dos escravos que chegavam à vila de São João da Parnaíba, uma mercadoria que contava com a cobrança de impostos. Este documento inédito que a TV Cidade Verde teve acesso é da alfândega de Parnaíba, de 5 de agosto de 1885. Trata de uma dívida de R$16 mil referente ao imposto de taxa de escravos. Escravo era uma das principais mercadorias do velho Brasil. Que ninguém esqueça isso. O significado de ser escravo era de ser mercadoria. Aliás, a historiografia brasileira é quase unânime em afirmar que existiu escravidão porque era uma mercadoria muito valorizada no mercado internacional da época, né? Simplício Dias, Leonardo Castelo Branco, João Cândido de Deus e Silva são alguns dos personagens históricos do dia 19 de outubro, considerado por muitos estudiosos como ponto de partida para desencadear mais intensamente na região norte do Brasil o interesse pela nossa independência de Portugal. Mas o Piauí contou com outros eventos que aconteceram após esta data e que foram de grande importância. O dia 24 de janeiro de 1823, data em que a cidade de Oeiras aderiu ao movimento da independência, liderado por Manuel de Souza Martins, empresário e político, e ainda temos o dia 13 de março do mesmo ano, que marca a Batalha do Genipapo, a última manifestação da independência em terras piauienses. O 19 de outubro é o pronunciamento pioneiro em terras piauienses, daí a sua grande importância, porque a partir dali ficou marcado, estava deflagrado o processo de construção do que se vem chamando de adesão do Piauí à independência. Esse ato foi altamente chocante para o mundo português, para as autoridades portuguesas, que reprimiram o ato parnaibano, mas na esteira dele é que os outros atos se constituirão. Os fatos seguintes, ligados à explicação da adesão do Piauí à independência do Brasil, estão ligados ao 1º de Parnaíba. Haverá um ato muito importante em Piracuruca, no dia 22 de janeiro de 1823. 2 dias depois, haverá a adesão formal da província, por obra do brigadeiro Manuel de Souza Martins, lá na capital provincial, Oeiras. Mas isso não resolveu de todo ainda a adesão. Eclodiria, a partir de uma mobilização muito grande aqui no norte do estado, o 13 de março, que é uma confrontação mais definitiva das forças piauienses, cearenses, baianos, maranhenses, contra as tropas legais e fiéis a Portugal, na pessoa de Fidié. Então, esse é o 13 de março, no Genipapo, lá em Campo Maior. Esse fato é muito importante porque consolida aquilo que desde 19 de outubro já foi colocado e que já se processou. Olha, parabéns, Neyara e toda a equipe, né, que trabalharam para a produção e realização dessa reportagem, contando essa história e com algumas coisas que me deixaram bastante curioso. Por exemplo, essa banda, Neyara.
É a banda Simplício Dias, é uma banda exatamente, com mais de 2 séculos, né? Mais de 200 anos a banda. Então, assim, é uma banda histórica. Então, essa é a banda que originalmente foi formada pelos escravos. Exatamente, vai tendo novas formações. Aquela que você mostrou na reportagem. Exatamente, com novas formações. Então, é a banda Simplício Dias. Muito bom. Que é a banda lá da cidade de Parnaíba, que nos presenteou, né, com essa participação aqui, nessa aula de história. Porque eu costumo dizer que a gente teve uma aula de história, que é sempre bom a gente relembrar a nossa história, né? É verdade. E com muitas curiosidades. E com curiosidades. Inclusive, vocês conhecem a origem do nome da nossa comida típica, do nosso prato mais famoso aqui, que é Maria Isabel? Maria Isabel? Só sugere que é um nome feminino, mas a origem acho que ninguém sabe por aqui. E também que é um arroz com carne, né? Que eu adoro, né? É maravilha. Comida deliciosa. Mas eu descobri, gente, que a origem da palavra Maria Isabel, da comida Maria Isabel, segundo o livro do escritor Enéas Barros, ele cita que esse prato é em homenagem a Maria Isabel Tomásia de Seixas e Silva, que é a esposa de Simplício Dias. Então, está no livro O Escravo e o Senhor da Parnaíba. Temos essa dívida de gratidão com a mulher de Simplício Dias. É verdade, claro. Homenageada no prato Maria Isabel. Mas a nossa viagem ao passado vai mais longe e nos leva até Portugal, onde está guardado o documento de origem do estado do Piauí. Um registro de quase 600 anos. É a carta de doação da capitania do Piauí. Quem conta essa história para nós é Gorete Santos. A viagem à origem do nosso estado começa do outro lado do Atlântico, em Lisboa, Portugal. A primeira parada é na Torre do Tombo, o Arquivo Público Português. Aqui estão documentos do então reino e de suas colônias. Essas imagens são de 2008, quando a TV Cidade Verde teve acesso com exclusividade aos registros referentes ao Piauí no projeto dos 250 anos. E primoroso trabalho de pesquisa para encontrar as escrituras. Sem a ajuda de historiadores portugueses, seria ainda mais difícil compreender a linguagem usada no século XVI. Os livros, de páginas fragilizadas pela ação do tempo, preservam momentos preciosos da nossa história. O primeiro documento localizado foi escrito há quase 600 anos. Em mãos, a carta de doação da capitania do Piauí, concedida pelo rei Dom João III ao cavaleiro fidalgo da Corte Real Antônio Cardoso de Barros, em 19 de novembro de 1535. O mais antigo documento do nosso estado contém uma descrição das ações que deveriam ser tomadas pelo donatário na capitania. O rei determina: outro sim, faço doação e mercê de euro e herdade, isto é, de direito e de herdade, para todo o sempre, para ele e para os seus descendentes. E isto porquê? Porque estas cartas de doação aos capitães eram para eles e para os seus descendentes, portanto, eram hereditárias. Na Torre do Tombo, a TV Cidade Verde também encontrou o foral, documento real que garantia ao donatário o uso da terra. O manuscrito estabelece direitos, deveres e vantagens a Antônio Cardoso de Barros. A partir da carta de doação que o rei tinha feito, ele dá aqui, estabelece a quem é que atribui este foral. Este foral é atribuído, como está dito, ao Antônio Cardoso de Barros, com condições para. E para, por exemplo, começa logo por dizer, item, primeiramente o capitão da dita capitania e os seus sucessores, porque é hereditário, darão e repartirão todas as terras dela, terras de Sesmaria, a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam contando, que sejam cristãos, livres, sem foro, nem direito algum, somente o de serem cristãos.
13 anos depois, quem nos ajuda a compreender a formação administrativa do Estado é o historiador Johnny Santana de Araújo. O professor explica que o donatário detinha a posse, não a propriedade da terra. Era responsável para povoar, administrar e usufruir dos investimentos que deveria aplicar. O Estado dá a condição, dá as bênçãos, mas você vai resolver o seu problema. Você pega o que você tiver de condição, consiga um investidor e se lance nesse projeto. A manutenção, a garantia, a salvaguarda da manutenção da região é uma obrigação e a garantia da aplicação da lei e da ordem. O grande objetivo da coroa com isso era proteger o território de outros invasores e confiava a missão a quem precisava de prestígio. Desses cavaleiros que formam o Estado português, o filho mais velho, que é o varão, é o herdeiro do morgado. Então ele vai ficar em Portugal, tranquilo, a filha do meio geralmente vai ser freira, vai fazer um casamento bom com outro nobre. 2 séculos depois de ser concedido o título de doação, essas terras continuavam praticamente inexploradas. O marco temporal do processo administrativo só ocorreria em meados do século XVIII, com a nomeação do primeiro governador da capitania do Piauí. É em outro rico acervo de Lisboa que estão os registros dessa época e de períodos anteriores, mas também importantes da colonização do Estado. No Arquivo Histórico Ultramarino, há uma sala com centenas de gavetas destinadas aos documentos brasileiros. A TV Cidade Verde conseguiu autorização para acessá-los. A primeira descoberta foi um mapa das 5 sesmarias, áreas divididas e distribuídas a terceiros que integravam a capitania do Piauí. Provavelmente a mais antiga descrição do território piauiense, datada de 13 de outubro de 1680. Temos aqui um pequeno trecho que diz que depois de termos feito esta pintura ou mapa, muito por acaso vimos uma outra sesmaria que até agora ignorávamos, a qual se acha no cartório do escrivão da ouvidoria, junto a uns autos de libelo. O testamenteiro de Domingos Afonso Sertão e Francisco da Silva Ribeiro, a qual data, ou sesmaria, concedeu o governador de Pernambuco, Dom João de Sousa, aos de 4 sócios acima nomeados. Enfim, portanto, temos aqui a representação daquilo do território subdividido, enfim, em sesmarias, mas que viria a constituir, de algum modo, o território da capitania do Piauí. O documento que comprova a identidade do primeiro governador do Piauí colonial é esse decreto. Nele, Dom José I nomeava João Pereira Caldas, então sargento-mor de infantaria do Pará, para o cargo de governador do Piauí. O decreto foi assinado em 31 de julho de 1758. A sua nomeação representa, na realidade, a autonomia política, isto é, dentro do espaço do Piauí, há um governador com jurisdição própria, portanto tem uma autonomia política e administrativa, embora com subordinação ao governo do Grão-Pará. E este, evidentemente, ao rei. Mas determina efetivamente que, a partir desse momento, o governador do Piauí tem poderes próprios, não é? Atribuídos pelo rei, portanto dados pelo rei, para fazer a gestão política, administrativa, militar do território do Piauí. Outra surpresa foi o primeiro ofício escrito pelo governador João Pereira Caldas, documento enviado ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa, Corte Real. Esse documento fala da chegada dele à capitania, da sua tomada de posse, fala também do estado em que encontrou, o estado de ruína em que encontrou a capitania, pelo roubo que alguns ministros fizeram. Fala da composição em 7 freguesias, sendo uma de índios da nação dos Jaicós, que pretende criar 2 vilas,
fala também dos moradores, da capitania. Momentos do nosso passado determinantes para a compreensão do modelo administrativo estabelecido nos dias atuais. O que é importante é que a capitania existe, que a região colonial existe, que administrativamente ela tem uma importância crucial. Com o fato do Piauí passar a existir administrativamente, ele passa a ser uma unidade dentro desse mundo colonial português. E vai deixar um legado fantástico, porque você chega ao século XIX, ele acaba se tornando protagonista num processo, né, que é central, que é o do fortalecimento, né, do Estado Imperial, porque aqui é decidido alguns momentos bastante importantes da construção do país, né, que é a Batalha de Genipapo. Bom, e assim a gente vai compreendendo, né, Cláudia Brandão, como é que a história do Piauí se constitui. E, principalmente, entendendo que 1822 não é o início da nossa história. Não, de fato algum. O Piauí já existia há muito tempo, apenas marca o nosso rompimento com a coroa portuguesa, a adesão do Piauí à independência do Brasil, né? A gente aprendeu aí com essas reportagens muito, inclusive, da nossa formação administrativa, né? Exatamente. É preciso ter um olhar voltado para o passado, para poder entender o presente e projetar o futuro. João Pereira Caldas, Erivaldo Barbosa, já era governador do Piauí no século XVIII. Então, você tem uma história realmente que antecede muito a nossa independência. A nossa organização começou no século XVII, ali por volta de meados dos 1600, do século que compreende 1600. Então, isso mostra, Gelson, que o Piauí chegou em 1822, não foi à toa que ele chegou como protagonismo na adesão à independência. Já havia uma base administrativa sólida, uma instituição em vias de consolidação. Por esta razão que nós temos aí personagens que se destacam nessa adesão do Piauí à independência, o que marca esse 19 de outubro. E boa parte dessa história de conquistas, Erivaldo Barbosa, foi contada em um filme que você viu, inclusive, aqui, feito pela TV Cidade Verde, que você viu parte numa reportagem aqui de Neyara Pinheiro. E novas histórias estão sendo contadas, Neyara. É isso, a história não pode parar de ser contada, né? Ela tem que ser recontada. Então, a gente vai mostrar agora para vocês a história do Piauí contada a partir das telas, viu? Além do filme já produzido aqui pela TV Cidade Verde, que nós mostramos, né, parcialmente agora há pouco, nesta reportagem que eu fiz lá em Parnaíba, existe um outro filme que está sendo produzido em grande estilo pelo cineasta Alexandre Melo. E a produção ela é em formato de série, com 10 episódios para exibição em canais de streaming. O que é isso? São aqueles canais da internet. Mas antes, será exibido em primeira mão e com exclusividade aqui na TV Cidade Verde. E a gente vai mostrar para você agora um pouquinho dessa superprodução. Acompanhe. 129 profissionais envolvidos de 15 estados brasileiros. Foram 5 anos de produção entre roteiro, escolha de locações, figurino, cenários, ensaios e filmagens. Genipapo, a Fronteira da Independência, uma série dirigida pelo cineasta Alexandre Melo e que a nossa equipe de reportagem teve acesso com exclusividade aos bastidores desta superprodução piauiense. Tudo o que aconteceu no dia 19 de outubro de 1822 vai ser contado numa série com 10 episódios, todos gravados aqui no Piauí. Inclusive, eu estou num dos sets de gravação e ela vai ser exibida em primeira mão pela TV Cidade Verde, marcando aí o início das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil e do Piauí. E eu converso a partir de agora com o diretor da série, Alexandre Melo, que passou 10 anos trabalhando nesse projeto, que agora vai ser exibido pela TV Cidade Verde. E aí, Alexandre, como é que iniciou todo esse trabalho, essa ideia de gravar uma série sobre a história do Piauí? Eu sempre fui apaixonado pela história da Batalha do Genipapo. Eu não nasci no Piauí, eu nasci em São Paulo, mas me criei aqui no Piauí. E meu pai sempre me falava muito dessa história. Há muitos anos atrás, quando Jesus, filho, resolveu e idealizou fazer o filme sobre a batalha, nós chegamos a conversar a respeito. Mas eu era tão apaixonado pela história que eu queria fazer alguma coisa um pouco mais longa, né?
uma coisa um pouco mais detalhista, um pouco mais aprofundada. Há 10 anos, quando eu procurei, dizendo, olha, surgiu a Agência Nacional do Cinema e agora a gente tem a oportunidade de fazer uma produção maior, mais detalhada, trazendo atores de todo o Brasil, capacitando atores locais, profissionais hábeis o suficiente que já trabalharam com audiovisual no Piauí, para a gente fazer realmente uma coisa diferenciada. Ele apoiou a ideia desde o início. Eu não via outro canal que pudesse passar em primeira mão a série, embora, se Deus quiser, a série vai passar nos streamings e vai passar no mundo inteiro. A TV Cidade Verde é realmente a TV que tem essa ligação com a história do Piauí, ela era o local para ela ser veiculada. E a narrativa da série? Sim. Começa onde e vai terminar onde? Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo também de pesquisa, quais as linhas da história que você está adotando. Desde a época em que foi feito o primeiro trabalho audiovisual sobre a série pela TV Cidade Verde até hoje, muitos livros foram lançados a respeito não só da Batalha do Genipapo. Eu não chamo mais nem para mim de Batalha do Genipapo, para mim é uma guerra. Uma grande conspiração surgiu antes e levou a tudo o que aconteceu. Então, desde a pessoa que veio para cá, o centro, a espinha dorsal da série se concentra em duas pessoas diferenciadas que se degladiaram. João José da Cunha Fidié, e ele chega aqui no Piauí, e o Piauí sempre foi diferente do resto do Brasil e principalmente do resto do Nordeste. Na nossa reconstituição, que é uma coisa da série completamente histórica, a gente acredita que ele, para chegar em Oeiras, ele veio conhecendo o Piauí. E você vai ver isso na série. Você tinha naquela época um mestiço, filho de português, com uma mulher mestiça, que era o Simplício Dias da Silva, filho do Domingos Dias da Silva, o pai dele, que era um comerciante que veio para o Brasil para fazer fortuna. A série foi toda gravada nas cidades de Parnaíba e Ilha Grande. Um dos sets foi este casarão de 1814, a Casa Inglesa, que mantém preservada parte da história da época. Era o único lugar do Piauí que a gente poderia filmar, não haveria outra escolha. Tá. Aqui não é a casa do Simplício Dias, mas você optou por esse cenário por conta das peças históricas, por conta do acervo. Se a gente considerar, a gente está a menos de um quarteirão da casa verdadeira do Simplício. Os objetos de arte, quanto os móveis, quanto o piso de maneira conservada, quanto esse pé direito tão alto, o teto, as paredes grossas, tudo que era característico daquela época. Uma história contada em detalhes, com porcelanas, cristais, rendas e peças de prata. Eu amo história, eu respiro arte e eu amo a minha terra. E foi digamos assim, foi uma realização, pessoal. Eu faria qualquer coisa para que ele fizesse isso aqui. A série conta com a participação de 50 atores. Atores nacionais como Adriano Garibe, que interpreta o brigadeiro Manuel de Souza Martins, Visconde da Parnaíba, um importante personagem na independência do Piauí. Vandré Silveira, que faz o papel de Simplício Dias da Silva, rico comerciante que financiou o processo de independência do nosso estado. Áurea Maranhão, atriz com séries de sucesso na Netflix, interpreta Augusta, uma personagem fictícia. É uma portuguesa que perdeu parte da família nas guerras da época. Genipapo, a fronteira da independência, também traz atores piauienses como Amaury Jucá, interpretando o Padre Marcos, outro personagem importante desse contexto histórico, e Rico Lima, que dá vida ao militar português que veio ao Brasil com o objetivo de manter o nosso país como colônia de Portugal. E quem é o Rico? Um pouco da tua carreira, para a gente conhecer melhor o Fidié, né? O Rico Lima primeiro. Bom, o Rico nasceu aqui em Parnaíba, passei um tempo sendo criado no Maranhão, depois voltei para estudar. Aqui, artisticamente, eu já comecei com meu irmão Teófilo, na banda dele, a gente tocou junto. Depois eu saí e aos 38 anos eu resolvi que devia seguir o meu sonho e fui para o Rio de Janeiro estudar teatro. E foi lá onde eu comecei todo o meu trabalho.
Depois que terminei o teatro, fiz algumas apresentações de teatro, algumas peças. E aí, como é que você recebeu esse papel, assim, esse desafio, na verdade? Na verdade, eu recebi com um certo medo, assim, fidié muito grande. Eu nunca tinha feito uma coisa tão grande, é meu primeiro protagonista. Mas eu fiquei muito feliz de estar voltando aqui para Parnaíba, vindo do Rio de Janeiro, e ser convidado para um trabalho, um projeto desse tão grande, tão maravilhoso, que é contar essa história, que foi uma das batalhas mais sangrentas na época da independência, a Genipapo. Outro parnaibano que faz parte do elenco de talentos, só que nos bastidores, é o diretor de fotografia, Chico Rasta. E a gente foi estudar muito, porque muito era preciso estudar para fazer um filme como Genipapo, difícil, a responsabilidade muito grande com a principal história de heroísmo. E a gente foi tentar achar o caminho para poder entregar minimamente aquilo que a história merece, né? Uma história que vai retratar também belos cenários, lugares desconhecidos pelos brasileiros. Nesta fazenda centenária, que segundo os pesquisadores da série, foi uma propriedade de Simplício Dias da Silva, foi gravada boa parte das cenas. Como é que foi escolher esse cenário, né? Todas as cenas externas da série foram gravadas aqui. A grande maioria delas e boa parte das cenas internas também. Aqui era a cadeia, era o quartel, era a cadeia de Oeiras, era o quartel do Fidié. Nós tínhamos a igreja onde centenas, milhares de pessoas foram recrutadas pelo Padre Marcos e pelo Leonardo Castelo Branco. Nós tínhamos aqui na fazenda a vila da fazenda Testa Branca, do Simplício Dias, embora nós estejamos numa antiga fazenda dele, a fazenda Ilha das Batatas. O município de Ilha Grande era uma fazenda dele. As fazendas do Simplício iam até onde hoje é Piripiri. Aproveitei para conhecer um pouco mais dessa fazenda histórica num passeio a cavalo com Igor Medeiros, ator, roteirista e também preparador de lutas cênicas do elenco da superprodução. Então, Igor, como é que foi esse desafio de trabalhar em várias fases da série, né? E principalmente em preparar o elenco para as lutas, né? A gente está falando de uma batalha, de uma guerra, como vocês falam. Isso, foi todo o processo de produção foi uma batalha para a gente também, né? Porque é um projeto bem desafiador, era a primeira série histórica que a gente ia fazer. Então a gente já tinha algumas experiências, mas com certeza esse era um desafio. Foi muitos anos de pesquisa, muitos anos de elaboração e reelaboração, tanto do projeto em si como do roteiro, que a gente teve que treinar atores que não tinham nenhuma experiência, então a gente teve que fazer o beabá desde devagarzinho até chegar nas lutas, que teve um resultado bem satisfatório a nível internacional mesmo. Isso eu posso garantir que o pessoal vai se emocionar e foi muito bom. Muita ação? Muita ação. Muita ação, muita emoção, aquela época era assim. Eu faço um soldado renegado, era um brasileiro que era renegado e foi recrutado para o Fidié para fazer o serviço sujo mesmo. 25, 6 primeiro. E gravar uma série como essa é algo muito complexo, principalmente quando envolve esses bichinhos aqui. Então, o Francisco Júnior, ele foi convidado, ele é veterinário, ele é um apaixonado por cavalos. E ele teve esse papel fundamental, né, de preparar o elenco e também escolher os cavalos. Então, conta um pouquinho como é que foi esse trabalho. Então, a gente começou primeiro levando os atores para poder montar cavalos de raças diferentes. Eu, no caso, levei para montar cavalos manga larga, levei depois para montar quarto de milha, justamente para eles sentirem a diferença de um cavalo para outro e fizemos coisa bem diferente. Fizemos uma montaria voltada para o que ia ser necessário aqui. Então, inclusive, por ter muita cena de ação na guerra, com muito barulho, pela segurança do elenco, quem acabou fazendo cena do lado de Fidié fui eu. História, drama, emoção e fortes personagens femininos. A independência do Brasil e do Piauí numa série inédita que vai emocionar o Brasil, o mundo e vai ficar para a história. O que as pessoas podem esperar
da série Genipapo, A Fronteira da Independência? Eu acho que muita emoção. Eu acho assim, não só por estar vendo a nossa história tendo uma visibilidade tão grande, né? Não só por isso, mas uma coisa que eu admiro muito no roteiro, que quem vai assistir a série, ele não vai só ver uma questão histórica, uma série documental. Os personagens, eles foram humanizados. Então as pessoas vão estar se envolvendo, assim como quem assiste uma novela, com várias tramas, e ao mesmo tempo vai estar conhecendo a história, né? Muito bom, muito bom. E os detalhes, gente, os detalhes que envolvem essa história, Livaldo Barbosa e Neyara, que é a história da propriedade do Simplício Dias, indo até Periperi ao litoral. Que coisa estranha. Olha, eu confesso, Jorge, que fiquei encantado, né, Neyara? Parabéns. Eu até confundo a reportagem com o próprio filme, que está sendo tão bem preparado pelo cineasta dessa produção, superprodução Alexandre Melo, superprodução que nós vamos ter a oportunidade de acompanhar em primeira mão, inclusive. Em primeira mão aqui na TV Cidade Verde. Eu acho que o que traz orgulho para a gente é que a maioria do elenco é toda piauiense. Tipo, se você fala em 50 atores, mas a maioria dos atores foram preparados aqui. Aconteceram oficinas de atores. A Josi, por exemplo, é uma atriz lá de Parnaíba. A parte técnica o Rico, também. Né? O Rico, exatamente. O Rico estava no Rio de Janeiro, veio para a pandemia passar com a família, né, em Parnaíba, e acabou sendo presenteado com essa superprodução. E o bom dessa história é que mostra que a gente vê nos livros de história aquela história oficial, né, o que se passa nos gabinetes. Quando você assiste a uma série como essa que está sendo produzida pelo Alexandre, você vê as coisas que acontecem por trás da história oficial. Os bastidores, as conversas, as intrigas, né? Aquilo que não está mostrado na versão dos livros, mas que colabora para que a gente chegue ao resultado final. É isso. E tem uma cena interessante, Neyara andando a cavalo, Livaldo Barbosa. Muita desenvoltura ali, né? Foi bem, mandou bem. Fiz já bem, dá né? para fazer uma cavalgada daqui para Parnaíba. Então já faz uma reportagem comigo lá no Piauí que trabalha. Vamos lá, então. Está combinadíssimo já aqui. No próximo bloco, nós vamos tratar do presente do Piauí. E ainda, uma discussão sobre o litoral piauiense. Afinal de contas, desde quando ele faz parte do nosso mapa? Houve, de fato, uma troca com o estado do Ceará, como nós aprendemos desde criança? A gente vai tirar essa dúvida depois do intervalo. Voltamos já. Até as nascentes do Rio Gurgueia ainda faltam 8 quilômetros. E este percurso nós teremos que fazer caminhando. Um pequeno riacho, uma vigorosa nascente. Água saindo com força da terra. Mas o nosso destino ainda está longe. Nas nascentes, a água mina na serra, entre rochas e árvores gigantes. Chegamos ao nosso destino. Nós andamos 5 quilômetros pelas várzeas e chapadas, mais 3 na mata fechada. Mas o nosso objetivo foi plenamente alcançado, mesmo com cansaço e muitas dificuldades. Nós chegamos aqui, na principal nascente do Rio Gurgueia. Aqui começa o segundo mais importante rio do Piauí. Imagine a emoção da nossa equipe em ter nas mãos um documento tão importante para a história do nosso estado e que tem quase 250 anos de idade. No primeiro mapa do Piauí, fica bem claro que Galúcio fez uma fotografia bem próxima da realidade. De um lado do mapa, nós podemos ver muito bem delineado ao longo do estado o rio Parnaíba. De outro, Galúcio mostrou as serras piauienses fazendo divisa com Pernambuco e também com o Ceará. No mapa também podemos ver que o estado do Piauí sempre teve litoral. Nesse primeiro mapa, talvez um pouco maior do que o atual, 66 quilômetros de litoral piauiense. De posse deste mapa, o governador João Pereira Caldas teria uma noção melhor de como ocupar e administrar a capitania. A Casa
Casa da Torre de Garcia Dávila demorou 73 anos para ser concluída. Sua obra foi iniciada em 1551 e terminada em 1624. É considerada a primeira grande edificação do governo português no Brasil. É também o maior castelo feudal das Américas. Garcia Dávila chegou ao Brasil junto com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, em 1540. Ficou rico através da pecuária e da conquista de terras. Construída a cerca de 50 metros acima do nível do mar, com visão privilegiada para a costa, a Casa da Torre funcionava também como uma espécie de fortaleza para avisar sobre a chegada dos navios estrangeiros. E com isso protegia não só o litoral baiano, mas também as regiões onde hoje estão os estados de Sergipe e Pernambuco. Chegamos ao começo do Rio Parnaíba. Só na mata, até chegarmos aqui, no pé da Serra Tabatinga, na Chapada das Mangabeiras, a viagem durou um dia inteiro, uma manhã e o acampamento de uma noite. A água fria da principal nascente do Velho Monge é mostrada pela primeira vez por uma emissora de TV. Constatamos inclusive com o GPS e realmente nós estamos posicionados na nascente, talvez a nascente principal do Rio Parnaíba. As águas das nascentes aos poucos se unem em pequenos córregos até a formação do rio Água Quente. As corredeiras do Água Quente se unem ao Curriola. O resultado é o Parnaíba saindo da Chapada das Mangabeiras. O Taquara e o Mateiro são considerados os principais rios de Santa Filomena. O Taquara, que é este aqui, maior, a água é mais quente. Já o Mateiro é um rio de água fria.